Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam muito bem-vindos! Essa é a disciplina de Teorias da História, nossa primeira teleaula, A História e Sua Tradição. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e essa disciplina, essa área da história é a minha especialidade. Então, eu estou muito feliz de estar explicando, discutindo essas questões com vocês. Tá? A primeira coisa que a gente pode falar afinal de contas, o que seria essa disciplina? O que se trata essa disciplina? Primeira coisa que ela é um aprofundamento, uma complementação de vários temas, objetos e discussões de várias outras disciplinas, principalmente de fundamentos do pensamento histórico, de historiografia, mas ela, de certa forma, ela vai lidar essa disciplina com conteúdos de todas as disciplinas que a gente vê ao longo do curso. Tá? Para definir exatamente o que é teorias da história, a gente teria que dar uma faculdade inteira, porque o debate sobre o que é essa teorias da história ou teoria da história é muito longo, tá? Para a nossa disciplina específica, eu separei 3 significados que eu trago no quadro para você agora, tá? Ó, nossa questão inicial, então, para a gente abrir a disciplina. O que pode significar teorias da história? Porque, como eu disse, esse tema é muito debatido pelos historiadores há mais de um século. Tá? Então, tem 3 elementos básicos aqui do que poderia significar teorias da história. Primeiro, sentidos ou leis de desenvolvimento da história vivida, tá? Que também esse tema é chamado de filosofia especulativa da história. O que seria isso? Bom, seria as discussões sobre como que a história vivida, o dia a dia nosso, se desenvolve ao longo do tempo. Tem um sentido para essa história vivida? Tem uma lógica para essa história vivida? Por exemplo, Augusto Comte, um dos pais do positivismo que a gente vai discutir ao longo do curso, ele acreditava que tinha etapas de desenvolvimento dos seres humanos, que eles iam se desenvolvendo por etapas. Período metafísico, período religioso, período metafísico e período científico. O Karl Marx, por exemplo, acredita que a história vivida do ser humano é a história da luta de classes e que ela também estaria se desenvolvendo por etapas. Há várias outras filosofias especulativas da história, ou seja, que discutem a forma como a sociedade está mudando ou até mesmo não se transformando. Existem filosofias da história que a gente vai discutir que pensam a passagem do tempo como estático. O tempo passa, mas nada muda. Tá? Então, teorias da história se refere a essas formas de especular sobre a história vivida, sobre se nós estamos progredindo, se nós estamos regredindo, se tudo está igual era antes, o que muda, o que não muda, certo? Outro significado para teorias da história que eu trago no quadro para você é esse aqui, olha. A teoria de história estuda o que é conhecimento histórico, repare que é a letra maiúscula, então é o conhecimento histórico produzido, sua estrutura formal, seus conceitos básicos e gerais. A gente dá o nome disso aqui de epistemologia da história ou filosofia crítica, filosofia analítica da história. O que significa isso? Isso aqui é o estudo das bases, dos fundamentos e da variedade de método de se produzir história. Tá? Por exemplo, todo historiador considera como fundamento da história a existência de fontes, vestígios do passado. Certo? Então, a teoria da história, por exemplo, como epistemologia da história, estuda a nossa relação com as fontes, como validar uma fonte, se ela realmente ela é uma evidência do passado, ou só se é uma representação do passado, certo? Então, essa discussão da forma como nós produzimos o conhecimento histórico, o que é essas coisas que aparecem nos livros, o que aparecem nas aulas, como que se produz isso. Tá? Outro conceito do que seria teorias da história é essa discussão de conceitos particulares, métodos e problemas da história em suas diferentes áreas, que a gente costuma chamar de metodologia e historiografia. Ora, o que seria isso aqui?
seria os estudos mais particulares, por exemplo, a história social, a história da cultura, quais são os conceitos que nós usamos para produzir uma história da cultura, ou uma nova história da cultura, porque a própria história da cultura ela vai se alterando do século XIX até os dias de hoje. É um estudo, digamos, mais particular do que aquilo que a gente vê em epistemologia da história, né? Vai analisar os conceitos, né? Conceito de representação, o conceito de modo de produção, se eu uso um, se eu uso outro, se eu uso o conceito de ideologia, como que eu uso o conceito de ideologia, como que eu faço o levantamento das fontes, né? Tem gente que faz levantamento quantitativo de fontes, utiliza muito computador para analisar as fontes, outras pessoas fazem uma análise mais qualitativa, hermenêutica, né? Que é o que é hermenêutica? É interpretação. Então, são as metodologias mais particulares, não aquilo que fundamenta a história. Então, você percebe que teorias da história têm vários significados, tá? E o que a gente vai fazer ao longo desse curso é estudar um pouquinho de cada coisa dessa, tá? Tanto da filosofia da história, da epistemologia ou das teorias particulares, tá? E como que elas vão mudando ao longo do tempo, né? Como que o jeito de fazer história, a filosofia da história empregada, as teorias epistemológicas empregadas, os métodos mais particulares vão se transformando ao longo do tempo, tá? E por como que ele se relaciona com a própria sociedade que está cercando esses historiadores que produzem conhecimento histórico. Então, isso aqui é um panorama do que nós iremos discutir ao longo desse curso inteiro. Grécia Arcaica. A Grécia Arcaica é um período que você quase não vai encontrar em cinemas, em jogos de videogame ou mesmo nas salas de aula do ensino básico. Ela é pouco comentada, ou se é comentado, é falado muito rápido, tá? Mas aqui pra gente ela tem uma certa importância, porque de certa forma ela marca pra gente, ela facilita o entendimento de uma ruptura na forma de se produzir história. A gente sempre ouve, né, que foi na Grécia que começou a história com Heródoto. Sim, mas o que seria esse começo de história? Tá? Será que a história que o Heródoto fez na Grécia clássica, não na arcaica, é igual à história de hoje? Ou, mais importante, por que ele começa? Não tinha nada antes? Não se falava nada de história antes? Tá? É isso que a gente tem que discutir nesse primeiro momento sobre a Grécia Arcaica. Em primeiro lugar, vamos definir o que seria a Grécia Arcaica. A Grécia Arcaica é um período da Grécia, né, em que as características básicas é que o governo, diferente daquilo que aparece muitas vezes para a gente no senso comum, não tem aquele governo bem estruturado de Esparta ou o governo democrático de Atenas, não. Aqui o que governa é o tirano. Os governos da Grécia, nesse período, é o governo tirânico. Aí você fala, nossa, que ruim. Calma, o tirânico nesse momento não necessariamente representa algo pejorativo. O tirânico é a mesma coisa que o autocrata, ou seja, é um governo de uma pessoa, de um déspota, ou se quiser chamar de rei, tá? E esse rei, ele governa porque ele tem uma certa superioridade em relação ao resto do povo, tá? Uma superioridade mental, uma superioridade espiritual, mas principalmente física, né? Porque é a força bruta que garante as regras da sociedade nesse momento, menos a lei, menos a representação, como vai ser mais para frente na Grécia, tá? Outra característica desse momento é que as guerras, o enfrentamento é mais importante do que o comércio para a transferência de bens, para a transferência da produção de víveres, certo? Então, você consegue conquistar produtos, bens, muito mais pela guerra do que pelo comércio, tá? Então, é um governo tirânico que utiliza-se muito da força e a guerra é muito mais importante para garantir a transferência de meios de produção. No quadro, eu começo a trazer para você alguns historiadores representantes desse período, tá? Aqui eu já destaco o período, né, em data, né, 800 a.C. até 500 a.C. E a Grécia, nesse momento, ela vai ter dois grandes escritores, digamos assim. Homero,
tá? Conhecido por você, provavelmente, né? Que essas obras dele estão muito transferidas para a cultura popular, a Ilíada e a Odisseia, certo? E o outro autor desse período, que é menos conhecido, mas também tem seus trabalhos muito apropriados pela cultura popular, é o Hesíodo, tá? Que escreveu a Teogonia. O que seriam isso? Bom, Ilíada e Odisseia, você conhece muito bem. A história da Guerra de Troia, na Ilíada, né? E a Odisseia é a volta de Ulisses para casa, um dos reis que foram guerrilhar, né? Muito importante para inventar o cavalo de Troia, que vai vencer a guerra. E, então, são essas duas obras do Homero. A Teogonia, do Hesíodo, é quase uma espécie de livro sagrado da religião pública grega. Qual que é a religião pública grega? O que a gente conhece como mitologia grega, né? Dos vários deuses, Afrodite, Zeus, Poseidon, entre vários outros deuses, né? E a Teogonia, ela conta não só o surgimento dos deuses, mas conta também a criação da Terra, tá? A criação dos seres humanos, ou seja, é o livro sagrado deles, é como se fosse uma Bíblia para os gregos, a Teogonia. Muito importante para fundar, assim como a Ilíada e a Odisseia, tá? E no quadro agora eu trago para você as características dessas produções desses dois intelectuais, de certa forma, historiadores da época, tá? Primeiro, é um estilo poético. Tá? A Ilíada, a Odisseia e a Teogonia, elas são escritas em poesia, em poemas. Segunda característica, mistura de fatos com mitologia para explicar o processo histórico. Veja bem, é importante entender isso daqui. Não significa que todos os gregos acreditavam piamente nos deuses ou nas grandes mitologias contadas para eles, tá? Mas mais importante do que pensar nisso, eles eram bobinhos, acreditavam em um monte de deuses, um monte de coisa fantasiosa, não é essa a questão. A questão é que a mitologia, esses dois autores principalmente, muitos gregos no período, precisavam explicar como que as coisas funcionavam, tá? Precisavam entender como que o mundo funcionava. E uma das coisas que eles faziam era exatamente misturar fatos concretos, empíricos, com fatos sobrenaturais, para explicar como que as coisas ocorriam. Um exemplo clássico disso seria a questão da Guerra de Troia, né? Por que aconteceu a Guerra de Troia, segundo Homero na Ilíada? Ele mostra que foi num concurso de beleza, Afrodite corrompeu Paris, que era um dos caras que avaliavam a beleza, para ele dar o voto para ela. Em troca, ela daria o amor da mulher mais bonita da Grécia para ele, né? Que no caso era Helena. Só que Helena já era casada com um dos reis gregos, né? E aí acontece toda a Guerra de Troia por causa disso. Ou seja, ele tenta explicar um fato corriqueiro, uma guerra, ou melhor dizendo, um fato empírico, né? Corriqueiro, uma guerra nunca é, um fato empírico a partir das ações dos deuses. Era essa necessidade de explicar porque as coisas aconteciam que às vezes eles misturavam o sobrenatural, mas já é uma tentativa de entender o funcionamento do mundo, tá? No quadro, eu trago para você outra questão aqui, para explicar melhor a relação do pensamento desses autores, tá, com a sociedade em volta deles, né? Como essas características se relacionam com a sociedade grega arcaica, tá? Aqui a gente tem a imagem de uma biga, né, que já existia naquele período, e eu trago para você, para tentar explicar como que eles organizam o mundo deles, como eles entendem o funcionamento do mundo, um trecho de um trecho da Ilíada, tá? Lá conta exatamente a corrida de uma biga. O trajeto da corrida de biga que iria acontecer era o seguinte, ó. Eles tinham que sair desse ponto aqui, dar a volta e chegar aqui. Quem chegasse primeiro ganhava, né? Tem um poste aqui e, não por acaso, tem uma testemunha aqui em cima, tá? Os dois participantes da corrida de biga, o primeiro, ele vai e faz o trajeto certinho, ó. Vem cá, dá a voltinha, tranquilo e chega. O segundo participante, ele vem, tá? E passa por trás do poste e vai lá e chega primeiro, ganha, tá? Ora, o que vai acontecer?
Nos dias de hoje, o nosso pensamento diria basicamente o seguinte: olha, é fácil, tem uma testemunha, tem uma pessoa lá onde está o poste, é só perguntar para ela se o segundo participante roubou ou não. Tá? Não é isso que acontece nesse momento no conto da Ilíada. O que acontece é que o primeiro participante desafia o segundo participante e diz o seguinte: olha, se você não roubou, coloque a sua mão esquerda na testa do seu cavalo, levante a sua mão direita para os céus e jure pelos deuses. Tá? O que vai acontecer? O segundo participante desiste, não faz isso. O primeiro participante, que tinha feito o trajeto corretamente, vence a corrida. Não porque a testemunha disse alguma coisa, mas porque ele mostrou superioridade espiritual. Tá? Você vai encontrar outra questão dessa da superioridade, por exemplo, no mito do Édipo. Tá? Que o Édipo vira rei de Tebas quando ele vence mentalmente a esfinge e, portanto, ele ganha. Então, veja, a explicação de como o mundo funciona é muito baseada em questões sobrenaturais e na força física diretamente, né, com as guerras, porque é a característica daquele mundo, muito religioso e muito baseado na força física. Porém, tudo isso vai mudar ao longo, na passagem da Grécia arcaica para a Grécia clássica. Grécia clássica e helenística. Você viu que na Grécia arcaica, dois grandes pensadores de explicação de como o mundo se desenvolve, como as coisas acontecem, foram Hesíodo e Homero, muito baseado em elementos sobrenaturais, na força física, né? Para explicar o funcionamento, a passagem do tempo, o funcionamento das sociedades. Na Grécia clássica, as coisas vão mudando um pouco. Por quê? Na Grécia clássica, a gente tem a política e a lei como fundamento da sociedade. O que organiza a sociedade é muito mais a lei, as regras, né, o direito, do que a força bruta e a espiritualidade, a religião. Tá? E, ao mesmo tempo, o comércio é muito mais responsável pela transferência de bens do que a guerra. E assim vão surgindo outras ideias. No próprio mito do Édipo, que começa com uma representação muito cara à Grécia arcaica, né? Dizendo da superioridade mental do Édipo, ele vai terminar já num outro contexto, de certa forma, o mito do Édipo, porque vai um escravo, veja só, vai se tornar protagonista do mito do Édipo, porque é esse escravo que será a testemunha, tá? Para dizer, olha, o Édipo era filho do pai dele, óbvio, né? Era filho do rei que ele matou, né? É uma testemunha, um escravo, alguém sem qualquer superioridade física, mental para os padrões dele, ou espiritual. Mas por ter sido testemunha, por saber o que tinha acontecido com o Édipo, por saber a história, por ter vivenciado, visto a história, né, ele poderia servir para comprovar que o Édipo tinha matado o próprio pai. Tá? Então já é uma mudança de mentalidade e a gente vê isso nos próprios autores desse período, conforme eu trago no quadro para você. Primeiramente o Heródoto, né, que vai ser chamado o pai da história. Por quê? Não é porque não se falava nada sobre história, não é porque não se explicava como a história funcionava anteriormente. É que o Heródoto vai fazer uma ruptura mais parecida com o que nós pensamos desde o século XIX. Tá? Então a gente tem aqui o Heródoto, né? Viveu de 484 a.C. até 430, na Grécia clássica. Tá? E ele escreveu histórias, que são 6 livros, tá? E ele o seu trabalho vai se basear em 2 elementos. Método investigativo com testemunhas e antiquarismo. O que eu quero dizer com isso? O método com testemunhas é que o Heródoto ele vai buscar testemunhas, ele não vai explicar mais pelo sobrenatural as coisas ou da cabeça dele. Ele vai buscar consultar várias testemunhas em várias partes do mundo, ele vai rodar a Grécia, o Egito, chegar até a Pérsia, tá?
e vai escrever a sua história, tudo baseado nesses testemunhos de pessoas que ele vai entrevistando, de certa forma. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o antiquarismo, ele vai ser um cara que ele não vai hierarquizar aspectos da vida humana. Ele não vai dizer que a economia é mais importante, que a cultura é mais importante. Tá? Ele vai, e nem vai dar uma explicação de sentido necessariamente para a história. Ele vai fazer igual um antiquário faz. Você já deve ter visto um antiquário, pelo menos na TV, né? Aquelas lojas cheias de coisa, às vezes tão entulhada que você até se perde ali dentro, né? Se não for coisas valiosas, normalmente chamado de acumulador, né? O cara que junta tudo. Um antiquarista, normalmente, é alguém que junta também as coisas meio sem hierarquizar, sem dar uma lógica àquilo. E o Heródoto é mais ou menos assim, porque ele fala de tudo. Tudo é importante para ele. Era guardar os restos da história, né? As coisas que já aconteceram na história, independente de dizer o que é mais importante, o que é menos importante, ou explicar, dar um sentido para aquilo. Essas são as duas características do pensamento do Heródoto. Avançando mais um, a gente tem o Tucídides, tá? Outro membro também intelectual desse momento da Grécia clássica, tá? O Tucídides aqui. Ele vai escrever o livro História da Guerra do Peloponeso. Tá? Ele vai vivenciar a Guerra do Peloponeso, ele vai ser um protagonista da Guerra do Peloponeso. E não é à toa que as duas características do pensamento do Tucídides são essas que eu trago aqui para você. Ó, ver para crer e fatos políticos militares. Bom, eu disse para você que uma das rupturas que o Heródoto faz no pensamento da produção, da explicação histórica, é usar testemunhas, tá? Perguntar para as pessoas o que aconteceu. O Tucídides ele é mais radical, ele não quer nem saber de perguntar para as pessoas, não, ele quer ver com os próprios olhos. Ele só escreve a história do Peloponeso porque ele participou diretamente dela, porque ele diz que ele pôde ver, então ele pode atestar que aquelas coisas aconteceram de verdade. E outro elemento, então, do pensamento do Tucídides é essa ideia de que há hierarquia nas coisas, nos aspectos da vida humana, tá? Há um sentido para a explicação. E os elementos principais para o Tucídides é a ação militar e política dos homens. É isso que conduz a história. O resto é irrelevante. O Heródoto tratava do clima, tratava dos costumes, dos comportamentos, tá? O Tucídides não, ele foca nas questões, nas discussões políticas e militares dos grandes homens, dos grandes generais, heróis da Guerra do Peloponeso, certo? O Heródoto não, era aquele antiquarismo que focava em tudo, falava de tudo um pouco, certo? Avançando mais um pouco, a gente já está aqui no final do período grego, né, clássico, com o período helenístico, onde Roma já vai estar invadindo a península grega, né? E um dos intelectuais desse período é o Políbio, que inclusive será refém de Roma. Ele vai ser, era um político muito importante da península do Peloponeso, né? E ele vai ser levado para Roma, mas não como escravo comum, tá? Ele vai ser levado para Roma como professor, como estudioso. E lá ele vai escrever Historiae. É muito interessante que o Políbio ele vai fazer uma explicação agora, sim, que ele vai considerar os testemunhos históricos, tá? Ele vai hierarquizar, como fez Tucídides, os aspectos da vida humana, mas ele vai, de certa forma, dar um passo a mais, ele vai teorizar o funcionamento da história. Ele vai, de certa forma, criar uma filosofia da história, uma explicação de como que a história funciona, tá? Universalmente. E é isso que está nesse quadro que eu trago para você. Aqui, olha, ele vai nos dizer o seguinte, olha, a história sempre começa com uma autocracia. Repare o foco político, tá, dele. Um governo autocrata, ou seja, o governo de uma pessoa. E normalmente esse governo, tá, começa com uma boa intenção, mas ele vai se transformar numa tirania, ou seja, vai explorar os seus súditos, há uma degeneração. Depois dessa degeneração, há revoltas, de certa forma, e vem uma aristocracia, ou seja, o governo dos melhores, tá? Novamente, a aristocracia ela vai degenerar. Para quê?
para uma oligarquia. Esses melhores também vão começar a explorar a sociedade toda em prol deles mesmos. Então vai haver uma nova ruptura e surgir o quê? Uma democracia, o governo de todos, o governo de todos. Novamente, essa democracia, que em vez de atender os desejos de todos, vai virar uma oclocracia, uma gritaria, é todo mundo tentando puxar para o seu próprio lado, tá? Que é a degeneração. E aí o que acontece? Começa tudo de novo aqui. Ou seja, ele estabelece uma filosofia da história, de certa forma, ele tenta descrever como a história vivida vai se desenvolver. Tá? E usa esse modelo para explicar a própria vida, como que a Grécia funcionou, principalmente Atenas, tá? E outras cidades, e até propõe isso para o próprio Império Romano. Então a gente tem aqui o momento da Grécia clássica e período helenístico, em que a história começa de leve a parecer um pouquinho com o que a gente faz hoje, mas não vai ser exatamente igual. Império Romano e tradição judaico-cristã. Com a ascensão do Império Romano até o período, né, o maior império da história humana até aquele período, tá? Depois terão vários outros impérios, o maior do mundo vai ser o Império Britânico do século XVIII, século XIX, tá? Mas era o maior império que dominava parte da Europa, um pequeno pedaço da Ásia, um pequeno pedaço da África, tá? Tinha toda uma infraestrutura muito forte, tinha leis que coordenavam todo o império, tinha um governo centralizado, era algo completamente novo. E não à toa vai surgir dali novos pensamentos históricos. E ao mesmo tempo é nesse Império Romano que a Igreja Católica vai se tornar a grande instituição produtora de conhecimento, tá, do período e cultura do período, e que vai se estender por toda a Idade Média, exatamente por se tornar a instituição oficial do Império, e o Império ser muito grande, ela vai ter um controle muito grande de território e de populações e vai produzir a cultura, a forma de pensar de todo esse momento. Mas vamos começar com o Tito Livio. O Tito Livio, ainda no Império Romano, tá? Qual que são as características do pensamento dele? Primeira coisa, a grande obra dele é desde a fundação da cidade, tá? E a característica dessa obra é uma narrativa ano a ano da história de Roma, tá? É muito interessante notar que uma das coisas que o Tito Livio traz para a gente nesse trabalho é dar um mínimo de base de como para a gente colocar uma cronologia nas coisas. Porque até então, gente, não é fácil até hoje você datar as coisas que aconteciam. Porque cada um usava um calendário completamente diferente, usavam referências que para a gente é absurdas, né? O nascimento do filho do terceiro rei 3 primaveras anteriores. Aí a gente tem que ficar tentando calcular quando que era isso. Então não havia um calendário certo. O trabalho do Tito Livio, que chegou em fragmentos para nós, ajuda porque ele faz exatamente isso, ele cria uma cronologia, ele usa o calendário romano e vai criando uma cronologia, vai dando as datas e os acontecimentos. Essa é a outra característica principal do pensamento dele. É um pensamento cronológico. Ele vai botando as datas, data tal, aconteceu isso, a data tal e etc. Aconteceu aquilo outro, né? A data tal, 49 a.C., César atravessou o Rubicão e disse a história está lançada, e assim por diante, tá? Repare que ele não tenta explicar nesse trabalho o encadeamento do processo. Ele simplesmente coloca datas e acontecimentos, tá? Isso é uma primeira característica. E a segunda é que ele foca no quê? Nos acontecimentos do Império Romano. É isso que é importante, do processo de ascensão do Império Romano. Inclusive põe um pouquinho de mitologia lá no início, com Rômulo e Remo, né? Lá no início do Império Romano, tá? Mas é importante o trabalho dele, principalmente para a questão de datação. Avançando mais a gente tem, que vai ser muito importante lá para o período moderno, o trabalho dele, principalmente para o Maquiavel, o Cornélio Tácito. Tá? O livro dele, Anais e Histórias. Tá? E ele faz, a característica principal é uma análise crítica do período imperial.
Repare que o Cornélio ele já está num momento de decadência do Império Romano, de crises constantes do Império Romano, diferente do Tito Livre, que estava em ascensão o Império, né? E ele começa a fazer o quê? É uma análise crítica. Aqui ele está buscando uma explicação, mas uma explicação muito particular. Ele está tentando explicar por que o Império Romano está se desfazendo. As disputas políticas, as guerras excessivas, a falta de mão de obra. Então ele tenta criticar e explicar por que o Império está em decadência. De certa forma, pegando um pouco desse pessimismo do Tito Livio, a gente tem já agora um grande pensador do início do período medieval, tá? Final do Império Romano, início do período medieval, que caracteriza o início da tradição judaico-cristã, certo? A gente tem quem? O famoso Agostinho de Hipona, os grandes intelectuais, talvez o primeiro grande intelectual da Igreja Católica, né? E ele vai ter nos trabalhos dele duas características para pensar o processo histórico. Primeiro, ele vai ser muito influenciado pelo platonismo, eu já explico. Segundo, primeiro eu creio, depois eu explico, era a máxima do Agostinho. Bom, o platonismo é aquela ideia que vem do Platão, obviamente, né? Que o universo é dividido em duas coisas, um mundo terreno, o mundo da confusão, da variedade, da matéria e do pecado, Agostinho complementa, né? E o mundo das ideias, o mundo do belo, do justo, do verdadeiro, do universal, do estável, do bem e de Deus. Tá? Então, há essas duas divisões, que encaixam muito bem com Agostinho, com o pensamento judaico-cristão, que é o mundo espiritual e o mundo terreno da carne. Tá? O Agostinho, ele vai focar nessa divisão e ele vai dizer, ó, primeiro a gente tem que crer em Deus, crer na existência desse outro mundo para entender o que acontece na Terra. E a Terra vai ser, de certa forma, espelho disso. Né? O Império Romano em decadência, ele vai dizer, olha, é o pecado. É o pecado da Terra que fez essa decadência. Temos que focar no juízo final, quando todos seremos julgados e poderemos ir para o paraíso, para o mundo espiritual. Então, repare que a explicação está sempre baseada nesse outro mundo. Ele vai fundar o pensamento judaico-cristão, digamos assim, do processo histórico, tá? Avançando para já o final, de certa forma, final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, um pouquinho depois, né? Tomás de Aquino. A gente tem outro grande pensador desse período, tá? Influenciado por quem? Pelo aristotelismo, né? O discípulo de Platão, e a razão explica até mesmo a fé. Olha isso aqui, a razão explica a fé para o Aquino, Tomás de Aquino. O que eu quero dizer com isso? Bom, ele funda-se no pensamento de Aristóteles. Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que era discípulo de Platão, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, tudo no mundo tem uma causa, tá? É uma causa que gera uma consequência, que gera uma causa, é um processo. Agora, se você parar para pensar e voltar, então, na relação causa-consequência, causa-consequência, o que acontece no início? Porque sempre tem uma causa antes das coisas acontecer. Ué, o que tem no início? Aí que está a explicação judaico-cristã. Tem Deus. Aristóteles já fala disso, de que existe um Deus, mas ele encaixa perfeitamente no pensamento de Agostinho. E repare que a razão está explicando a própria fé. O Agostinho fala, olha, é preciso acreditar em Deus porque tem que ter uma causa inicial. É racional ter Deus, porque precisa ter uma causa que inicia todo o processo, tudo o que acontece. Então, é o pensamento judaico-cristão utilizando do Aristóteles, fundando todo esse pensamento na razão. Uma característica geral desse período, então, é essa ideia, sempre vai ter nesse período medieval aqui, a ideia de sempre estar progredindo para o juízo final, tá? Onde a gente vai romper com esse mundo material e ir para o céu, né? Seja na nossa própria morte ou no fim geral, né? No juízo final, e também a ideia de que o Império Romano tem que voltar, porque ele que protegia o mundo do pecado, de certa forma, ajudaria então todos os fiéis a irem para o céu na hora do juízo final. Então são algumas explicações mais gerais assim do pensamento histórico desse período medieval.
História do Brasil pela teoria de Políbio. Ora, nessa nossa situação-problema, eu quero propor para você a tentativa de utilizar uma dessas teorias, no caso do Políbio, né, uma dessas explicações históricas, no Brasil. Tá? Então, no quadro, eu trago para você a situação-problema. Um professor procura demonstrar a função e a importância da teoria da história na produção do conhecimento histórico. Tá? Então, tentativa de demonstrar por que é importante pensar essas teorias, essas explicações, essas filosofias da história. Tá? Avançando aqui, vamos tentar encaixar, então, a teoria do Políbio na história do Brasil. Tá? Primeiro, então, qual tipo de governo começa tudo, segundo Políbio? Começa numa autocracia. A gente pode comparar a autocracia com o Império, né? O Brasil Império, que foi onde começa a história do Brasil propriamente dita, porque antes a gente era simplesmente um pedaço de Portugal, tá? Uma colônia de Portugal. E a autocracia, o Império, né? O poder moderador, por exemplo, marca muito bem essa autocracia. Nossa própria primeira Constituição foi outorgada, né? Foi estabelecida pelo Pedro. Então, há todo o poder concentrado em um só homem, que, se a gente for pensar, vai passar para o filho dele e muitos vão dizer que vai virar o quê? Uma tirania, né? E por isso que vai ter a proclamação da República, que no fim foi um golpe militar. E aí o que se estabelece ali? Uma aristocracia na República, né? A liderança de quem? Dos militares, que foram aqueles que conduziram a proclamação, né? Então, da elite militar, digamos assim, da elite também econômica, né? Vai ser a famosa República do Café com Leite, né? A República do Café com Leite, ou seja, das oligarquias, dos grandes proprietários. De certa forma, também vai ser uma república das elites intelectuais, né? A gente tem a Semana de História Moderna, a Semana de Arte Moderna de 22, a gente tem Oswaldo Cruz, que vai ser quem vai fazer todo o início do processo de vacinação no Brasil e tudo mais. Então, baseado num pensamento na aristocracia, o governo dos melhores, tá? Que para alguns vai degringolar, vai degenerar para quê? Para uma oligarquia. Tá? Ou seja, essas elites econômicas, principalmente, vão acabar explorando demais o trabalhador e aí a gente vai ter uma nova revolta, né, que vai ter várias ditaduras nesse meio termo e a gente vai ter várias revoltas e vai chegar o quê? Numa democracia que poderia ser representada pela redemocratização de 88, tá? Essa redemocratização, segundo a teoria do Políbio, podia degenerar, degringolar, engasguei na palavra, para uma oclocracia, ou seja, uma situação em que todo mundo tenta ganhar o seu, todo mundo tenta brigar um com o outro, o governo dos piores é o nome da oclocracia, né? E vira uma confusão danada e voltaria até, então, uma tirania. Tá? Isso seria uma tentativa de aplicar o modelo do Políbio à história brasileira. O que eu penso sobre isso? É muito ruim essa explicação, tá? Poxa, professor, você falou tudo isso para quê, então? Se é tão ruim assim. Veja, eu estou tentando demonstrar para você a função e a importância de estabelecer uma teoria, tá? No caso, essa teoria do Políbio, qual que é a função dela? Ou de qualquer outra explicação teórica? É tentar organizar as evidências, é tentar organizar os fatos, porque se você simplesmente ficar contando um monte de fatos, um monte de eventos, você não explica nada, você não tem uma orientação para a vida, a história não tem função, simplesmente ficar recordando fatos, tá? Então, uma teoria ajuda a dar sentido, orientar o processo histórico, tá? A explicação histórica. Mas o problema dessa teoria, no caso, é que ela não casa com as evidências. Ela não consegue explicar todas as evidências. E quando uma teoria não consegue explicar as evidências, se você é um cientista, você descarta a teoria e não descarta os fatos e as evidências, né? Você tira fora a teoria e refaz a teoria porque ela não explica bem, tá? Então, essa é a função principal da teoria, de organizar os fatos. Tá? E a situação dela é o seguinte, se ela é científica, ela tem que dar conta dos fatos. Tá? Se você age cientificamente, você tem que descartar a teoria quando ela não explica adequadamente as evidências que se encontram.
Tá? Então, resolvendo a nossa situação problema, a teoria da história, como conjunto de conceitos e métodos explicativos e indiciários, ajudam a organizar e narrar os fenômenos e os processos históricos de forma científica, ou seja, a explicação que eu acabei de fazer para você da função da teoria na história. Avançando aqui, a gente tem a nossa questão de interação, questão para interação. Qual das teorias da história apresentadas é mais adequada à historiografia atual? Qual dessas todas que a gente discutiu desde a época arcaica, da Grécia arcaica, é mais importante para explicar ou ser mais interessante atualmente? Pensa um pouquinho sobre isso e eu já volto. E aí, pensou? Qual dessas teorias que a gente tanto discutiu aí é mais importante para o pensamento historiográfico atual? Será lá o Hesíodo com a Teogonia? Provavelmente não, né? Eu acho que não existe uma específica. Eu acho que existem ideias, né, que, de certa forma, existem até hoje, desde lá do Homero, e por isso que ele é considerado o pai... Homero não, desculpa, Heródoto, por isso que ele é considerado o pai da história, né? Que a gente utiliza até hoje. Por exemplo, a busca de testemunhas. Né? A gente fala que um evento aconteceu se a gente tem testemunhas, provas documentais, indícios de que aquilo aconteceu. A busca por uma teoria. Por que a teoria é importante? A teoria ela tenta dar uma explicação para o processo histórico, porque senão ele não tem muita utilidade para a gente. E uma teoria ela pode ser contestada por evidências. Quando as evidências mostram que, quando a teoria não consegue explicar os fatos, não consegue explicar a evidência, a gente descarta ela e cria outra para dar organização aos eventos, certo? Então, são coisas que já estão começando a surgir lá no período na antiguidade, no período medieval, são, digamos, fundamentos da história, mas há muitas variações, tanto lá naquela época quanto atualmente. Renascimento. O Renascimento é um período muito estudado pelos historiadores, é um período muito importante para a transição do período medieval para o período moderno, né? Ele tem foco, ele começa na Itália, o Renascimento no século XIV, e se espalha por toda a Europa até o século XVI, e ali a gente tem o surgimento do humanismo, ou seja, do foco muito mais na ação dos seres humanos do que na ação da providência, né, como eles chamavam, ou seja, da ação divina sobre a terra. Então o foco vai passar muito mais para a ação do homem. Deus deu ao homem a capacidade de pensar, entender este mundo e agir nesse mundo. Ele não fica lá mexendo nesse mundo o tempo todo. Essa é uma das ideias fundamentais ali desse momento, né, do humanismo. Né? Obviamente, vão haver várias outras transformações e isso vai afetar o pensamento histórico também. E é isso que eu quero discutir agora com você. Tá? Primeiro, eu trago aqui no quadro uma imagem que representa bastante o período medieval aqui, olha, da igreja coroando um rei. Mas é muito interessante notar que nesse período aqui, tá? O que a gente tem? Quais são as características principais do período medieval? Primeiro, um período baseado na agricultura. As pessoas estão no campo. A principal produção da época era agrícola. Tá? A principal atividade econômica, era agrícola. Outra característica, a igreja era a grande instituição europeia que produzia cultura, tá? Judaico-cristã. Terceiro ponto,
né? Era um governo muito fragmentado, descentralizado. É o famoso poder feudal. Os nobres têm o poder temporal, o clero tem o poder espiritual e o nobre, ele conduz aquela sua região. Ah, professor, mas não tem rei? Você não acabou de mostrar uma imagem do rei sendo coroado? Sim, mas no período medieval, o rei é muito mais uma representação, né? Ele tem os laços de vassalagem com vários outros nobres, de aliança militar, tá? Mas quem manda mesmo em cada território são os nobres. Então, um governo muito descentralizado, a atividade econômica focada no campo e na agricultura e uma cultura bastante religiosa focada para quê? Para o mundo além deste aqui. Tá? Para o mundo depois do juízo final, para o mundo do além, para o mundo das ideias, tomado de Platão por Agostinho. Tá? Do outro lado, com a passagem do período do Renascimento, a gente tem a Idade Moderna, que eu aponto no quadro, nessa outra imagem aqui, olha, que representa o quê? A cidade. Você vai ter um grande crescimento das cidades a partir do Renascimento e, digamos, o foco vai sair da zona urbana, da zona rural e vai para a zona urbana. As atividades econômicas principais agora vão ser o comércio, principalmente, marítimo, inclusive, né, transoceânico, tá? Você vai ter, então, também uma centralização do poder no rei. O rei agora realmente vai ser um rei tal como a gente vê em filme, como a gente conhece, mas do senso comum ele vai ter o poder, né? O exército vai estar só na mão dele, a cobrança de impostos vai estar só na mão dele, as leis vai ser ele que vai coordenar todas as leis. Então o poder feudal vai vai desaparecer e vai se concentrar todo no rei. Então são dois mundos bem diferentes, o mundo do poder feudal, da agricultura e do pensamento para o além, tá? E o mundo agora moderno, focado na cidade, no comércio, o famoso mercantilismo, né? E também focado mais pragmático, mais nas coisas humanas, nas coisas terrenas, no agora. E aí a gente vai ter uma transformação em duas coisas, duas características que mais nos importam aqui no tema de teoria da história, que é uma transformação na noção de temporalidade, em que a gente vai passar de uma temporalidade medieval para uma temporalidade clássica. Professor, o que você quer dizer com isso daí? O que é temporalidade para comer de conversa? Né? O que é temporalidade? Bom, você sabe que o tempo está passando, a gente não controla isso, a gente não tem força sobre o tempo, ele está sempre passando. Mas a forma como nós entendemos essa passagem do tempo muda muito ao longo da história. No período medieval, a temporalidade, a forma como eles viam e entendiam a passagem do tempo, era uma percepção estática do tempo. O que significa isso? Significa que o tempo passa, mas nada muda. O tempo na Terra está sempre passando, mas as coisas ficam basicamente iguais. E essa passagem do tempo na Terra não importa muito. O que importa é o que vai acontecer depois. A ruptura que efetivamente acontece nas vidas humanas não é na história vivida, é na história depois da morte ou depois do juízo final. É como se a história tivesse parada e aí quando você morre, quando aconteceu o juízo final, aí sim ela se movimenta para um outro lugar, para um outro mundo. Então o tempo passa, mas a história é estática, não muda as coisas. No período clássico, né, a mudança é outra, a ideia é outra da temporalidade. O tempo vai passar, obviamente, né, mas eles vão entender que a história aqui, a preocupação com o além vai começar a diminuir. Tá? Até porque as promessas de juízo final nunca vêm. Tá? E aí a mudança na sociedade que eu expliquei para você vai fazer com que as pessoas se foquem no quê? Em coisas mais pragmáticas, mais terrenas. Tá? Então elas vão entender que o tempo passa e as coisas, de certa forma, elas vão se repetindo. Então, se acontecer uma peste, é provável que ela aconteça de novo. Tá? Se aconteceu, então tem que ficar atento a isso. Se acontece uma inundação, é provável que ela vai acontecer de novo, então tem que ficar atento a isso. Como que as pessoas fazem a guerra? Quem perde na guerra? Quem ganha na guerra? Eu preciso ficar atento a isso. Ou seja, o tempo agora ele é cíclico. Tá? A importância no tempo terreno, tá? E ele não é simplesmente mais estático, ele é cíclico, ele vai e volta. As coisas que aconteceram no passado podem acontecer no presente e poderão acontecer de novo no futuro. As coisas vão se repetindo. E o foco é entender como isso
que o foco é na Terra. E aí a gente tem a outra característica que afeta a própria história, né? Você vai passar da história, por causa dessa mudança também, por causa dessa mudança da temporalidade, você vai passar de uma história de tipo hagiográfica para uma história do tipo mestra da vida. O que significa isso, professor? A história geográfica é clássica do período medieval, tá? Por quê? Porque o medievo, Agostinho, Tomás de Aquino, por exemplo, no pensamento deles apontava para isso, de vários outros, digamos, exegetas, que é o certo de falar, que faz a interpretação da Bíblia e da vida dos santos. A geografia é isso, a história da vida dos santos, tá? Eles vão estudar os bons exemplos dos bons homens, para todo mundo repetir o exemplo dos homens santos, para quê? Para na hora da morte ir para o céu. Então, a história ela vai focar muito nessa preocupação, escrever a geografia, fazer uma soteriologia, ou seja, a história da vida dos santos, para a gente entender como agir, porque na hora que isso aqui acabar, a gente poder ir para o céu. Do outro lado, a gente vai ter a famosa história mestra da vida, que vai se focar no quê? No período moderno. Entender o que aconteceu antes, né? As guerras, as epidemias, as inundações, as ações políticas. O que aconteceu antes? Por quê? Porque vai se repetir. Então, eu tenho que estudar a história, o passado, para me precaver, para me preparar para o que vai acontecer posteriormente, tá? No quadro agora, eu trago para você um dos grandes pensadores já do final do Renascimento, já da ruptura, quase na ruptura desse período moderno da mestra da vida, da história mestra da vida, que foi o Jean Baptiste Vico, tá? E a grande obra dele é a Ciência Nova. Tá? É uma ciência focada na humanidade, digamos assim. No momento que o racionalismo, que a revolução científica estava muito forte, o Vico fala, não, a gente precisa estudar a ação humana de uma forma diferente. E aí, duas características do trabalho dele são essas daqui, olha. Historicidade do ser humano, a primeira. Vou tentar explicar isso aqui. A historicidade do ser humano é que até então, gente, em geral, se acreditava que o ser humano ele nasce pronto. Seja por uma decisão divina, seja por uma decisão da própria natureza, o ser humano não muda com o passar do tempo. Ele é sempre a mesma coisa, tá? O Vico vai falar, não, o ser humano ele se transforma ao longo da história. Cada época humana, dependendo da sociedade que você está, você vai ter determinadas características, ou seja, o ser humano não nasce pronto. Tá? Ele muda ao longo do tempo e ele muda de um lugar para o outro. Ele introduz a historicidade, a transformação como característica humana, coisa que para a gente pode parecer banal, mas naquela época não era, não se pensava assim. A outra característica do pensamento do Vico, que ele traz, é pensar a história como uma espiral infinita. Então, imagine aqui o seguinte, olha, ele acha que o desenvolvimento da história, né, vai acontecer num formato de espiral, ou seja, vai sempre progredindo, mas em formas de círculos, tá? Cada círculo desse, cada elo, né, dessa espiral é uma etapa que vai se repetir, né, sempre se aperfeiçoando. Ele caracteriza 3 etapas que vão se repetir se aperfeiçoando, que é o quadro que eu trago para você, né, a tabela que eu trago para você. O fundamento dessas 3 etapas seria o seguinte, olha. Primeiro, o fundamento da primeira etapa, digamos assim, são os deuses. São os deuses, o ser humano explica tudo pela ação dos deuses na Terra, tá? E nesse período, a principal linguagem, que ele foca muito nessa questão da linguagem, da escrita, tá? Principalmente, é a hieroglífica, tá? De sinais, de desenhos, basicamente. Onde isso vai acontecer? Que épocas humanas? Primeiro, na pré-história humana, tá? Por exemplo, as pinturas rupestres, e depois o período medieval também vai ser uma época em que os seres humanos vão explicar muito as coisas pelos deuses, e aí você vê os vitrais das igrejas, até porque as pessoas eram muito, a maioria era analfabeta, né? Então as mensagens, a explicação do mundo era muito passado por imagens, tá? Repare então, são 2 elos, mas já o período medieval, dessa espiral, né, infinita, já é digamos, um progresso em relação à pré-história. Mas entre esses 2 períodos, a gente tem outros momentos, por exemplo. O outro momento seria o momento dos heróis, em que a explicação
da ação humana se passa, da mudança histórica, se passa pela própria ação humana, mas de homens especiais, de homens superiores. A linguagem usada nesse período é muita poesia. Pense na Ilíada do Homero, né, com a ação dos homens e também um pouquinho dos deuses, mas principalmente dos heróis, né? Isso está presente, por exemplo, na Antiguidade Arcaica, como a gente viu, né? E, de novo, no Renascimento, isso vai estar muito forte. Os grandes homens do Renascimento, o individualismo cresce de novo no Renascimento. Tá? Então, outras duas são elos iguais, mas em momentos diferentes, em progressos diferentes daquela espiral. E outro momento aqui, outra etapa, seria fundada na sociedade. Tá? Então, é a sociedade, é a ação da sociedade como um todo que explica o processo histórico, que explica a ação humana. Né? E nesse período a linguagem usada principalmente é a prosa. Você vai encontrar isso, por exemplo, na Antiguidade Clássica, né? Com Tucídides, por exemplo, né? E na modernidade, da qual o Jean Baptiste Vico faz parte. Então, repare que ele faz uma explicação do processo histórico, assim, são etapas, são espirais por quê? Porque está sempre progredindo. Mesmo que volte na primeira etapa, né, na etapa dos deuses, ela já está, digamos, um degrau acima do que acontecia antes, tá? Então, é uma tentativa de teorizar o processo histórico material feito pelo Vico, que enquadra, de certa forma, nessa ideia da modernidade, tá? Que se considera superior aos períodos anteriores. Tá? E já no momento de ruptura para um outro pensamento que a gente vai ver já já. Iluminismo. O iluminismo, de certa forma, é uma continuação do Renascimento, é um aprofundamento do Renascimento. Tá? E por essa característica, ele vai quais são os avanços que ele vai fazer em relação ao Renascimento, as características que ele tem? Eu trago no quadro para você. Primeiro, aqui a gente tem a famosa capa aqui, ó, contracapa da enciclopédia produzida pelo Diderot e pelo D'Alembert, né, onde a verdade, né, o conhecimento está sendo iluminado, aqui cercado por várias outras figuras do humanismo, né, e do iluminismo. E quais serão as características que eu quero destacar para você sobre o iluminismo? Primeiro, ele vai buscar fazer sínteses esquemáticas, racionais, finitas e terrenas. Sínteses esquemáticas, racionais, finitas e terrenas. Nossa, professor, que troço complicado. O que você quer dizer com isso? É fácil de explicar. O iluminismo ele vai focar em explicar a humanidade como toda, a natureza, a ação social, a partir de elementos racionais, né? Ou seja, se você faz A, causa B. Né? Então, uma lógica de causação. Né? Se tal evento acontece, tal outro evento vai acontecer. Né? Por exemplo, você esquenta a água, ela evapora. Tá? Se alguém vai para a guerra, ele pode perder ou ganhar, aí você avalia quais são as forças que ele tem. Então, eles tentam criar esquemas de causa e consequência racionais para explicar as coisas terrenas, tá? As coisas da vida. E eles não estão muito focados no que vai acontecer no além, e mais do que isso, no iluminismo ganha mais força a ideia de que já começa no Renascimento, né, mas ganha mais força ainda a ideia de que o homem está progredindo, tá? Por isso que é finito, porque começa num ponto e vai terminar no auge da humanidade, em outro ponto. É como se houvesse realmente um sentido para a história humana na Terra, tá? Essa é a característica principal do iluminismo. E aí vai desdobrar em outras. Por exemplo, a história vai aparecer, o pensamento, a história vivida, de certa forma, ela vai aparecer como afirmação do iluminismo. Tudo o que aconteceu antes conduziu o ser humano para o iluminismo. É um progresso na Terra. E a outra característica da história, que é já a história contada, né, a história estudada, como aprendizado para o progresso. Você estuda a história porque permite você progredir mais ainda. Tá? O iluminismo vai ser fundamental, ou melhor dizendo, vai ser um elemento que vai compor esse outro quadro aqui desse período da virada do século XVIII para o século XIX, que é
o cenário geral da dupla revolução e da ideia de progresso. Que dupla revolução é essa, professor? As duas mais famosas, né? Que, ó, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Tá? Na Revolução Francesa surge a ideia, que não era comum, né? O próprio termo revolução vai emergir aqui nessa época. Por quê? Revolução anteriormente, qual a ideia que está inserida na revolução? Você tem a revolução dos astros, né, no céu. Então você tem o Sol, muitos já acreditavam que era o Sol, tá? Mas você pode considerar que seja a Terra pelo geocentrismo, de qualquer forma, não faz diferença. A ideia de revolução era a seguinte: você tem um objeto celestial parado e os outros vão girando em torno. Isso aqui faz uma revolução. Ó. Repare que o astro sai de um lugar, faz uma revolução e volta para o mesmo lugar. Uma revolução não é uma ruptura. É no período da Revolução Francesa que a ideia de revolução ganha o sentido de ruptura, com corte, com transformação, com algo novo, tá? Porque começa a ser introduzida a ideia de progresso aqui, de que a humanidade está progredindo efetivamente. E a Revolução Industrial vem atestar materialmente isso. Porque, afinal de contas, o que acontece na Revolução Industrial? Você tem um salto absurdo da produtividade humana, da capacidade dos seres humanos produzir seus viveres, jamais visto, então, com mais de milhares de anos de história humana. Há uma transformação, uma aceleração muito rápida da vida das pessoas e da capacidade produtiva. Então, a ideia de progresso, a ideia de revolução como ruptura, ela ganha força com o pensamento da Revolução Francesa e com a materialidade da Revolução Industrial. Isso tem a ver com o quê? Com a temporalidade que eu trago no quadro para você e com a própria história. O que vai acontecer nesse momento? Você vai ter uma temporalidade nova, uma transferência da temporalidade clássica para a temporalidade moderna e também uma transformação da história de mestra da vida para uma história progressista. O que você quer dizer com isso, professor? É o seguinte, olha, uma história clássica é aquela que você já sabe, né? Que o tempo passa e as coisas basicamente se repetem. Por isso que você estuda a história para evitar um mal que com certeza vai acontecer de novo. A história do progresso não é assim. O passado é visto como algo, um embrião, como jovem, como a semente da planta, tá? Que contém ali as características do desenvolvimento, o DNA, o gene, tá? Ou seja, era a infância, e aí a história vai avançando e vai evoluindo. Então o passado, ele é menos algo que nos ensina alguma coisa, mas muito mais a nossa infância. O passado serve para explicar o progresso, para onde nós estaríamos caminhando, tá? Que sempre estaríamos progredindo. Você pensa no Hegel, no Marx, no Comte, vários pensadores desse momento vão começar a entender a história como um progresso rumo a um futuro melhor, da infância para a maioridade, da menoridade, como dizia Kant, para a maioridade, tá? Então, há esse progresso. E a história, então, como eu disse, ela vai sair de uma história mestra da vida, né, que vai entender o passado para evitar erros no presente e vai passar por uma história que comprova esse progresso. A gente estava lá no modo de produção antigo, né? Passamos para o modo de produção feudal, depois temos o capitalismo e, obviamente, a gente vai ter o comunismo. Então, há uma sequência, né? A gente tinha o estado religioso, depois o metafísico, agora estamos no progresso, como disse o Kant, né? No estado científico. Então, estamos no auge, já chegamos na evolução máxima. Então, a história serve para comprovar essa progressão do tempo, essa progressão da vida humana, tá? Então, esse é o panorama geral do iluminismo. Método e filosofia. A gente viu, então, que na passagem do século XIX, do século XVIII para o século XIX, se impõe uma temporalidade em que o tempo passa e as pessoas entendem que essa passagem do tempo leva a um progresso da humanidade, a uma melhora na humanidade rumo a um fim maravilhoso, perfeito na própria Terra e não no céu, tá? E a história serviria para comprovar esse processo, certo?
esse seria a temporalidade moderna, fundada principalmente com as transformações, com as rupturas políticas e culturais da Revolução Francesa, mas também com a ruptura material da Revolução Industrial. E daí vão sair dois grandes pensadores. O primeiro, o Immanuel Kant, né? Filósofo bastante conhecido dessa transição do período moderno para o período contemporâneo. Tá? As duas grandes obras dele são Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Tá? Para que nos interessa o pensamento do Kant, que é um filósofo bastante complexo, no que diz respeito à história? Tá? Nessas duas questões aqui. Primeiro, ele vai fundar a virtude moral como uma construção racional. Professor, o que você quer dizer com isso? Kant vai fundar com imperativo categórico, esse parece um palavrão, imperativo categórico, a ideia que o ser humano não depende, digamos, ele era muito religioso, era um cristão fervoroso, mas ele vai tentar fundar a moral humana não na religião, não digamos, do medo divino, mas na própria razão. Ele vai dizer o seguinte, olha, como que você deve conduzir as suas ações no dia a dia? Antes de você fazer qualquer coisa, tá, você deve pensar, será que se eu fizer isso, e todo mundo fizer isso que eu quero fazer, todo mundo fizer o que eu quero fazer, vai ser bom? Vai fazer um mundo melhor? Por exemplo, estou com vontade de jogar lixo pela janela do carro. Antes de eu fazer isso, eu paro e penso. Se todo mundo começar a jogar lixo pelo vidro do carro, o que será que vai acontecer? Eu acho que vai ficar tudo sujo aqui, vai ser ruim até de dirigir. Então, você não faz aquilo. Então, veja, você fundamenta a ação humana, a ética, numa relação racional e não mais numa relação divina, digamos assim, religiosa, dogmática, tá? Esse é um primeiro ponto. Isso é importante também para entender o segundo ponto, que é mais relacionado à história, tá? Que ele vai dizer o seguinte, olha, o progresso humano, né, o progresso como resultado da contradição humana entre natureza e cultura. O que eu quero dizer com isso daqui? O Kant, ele vai entender a passagem da história e do progresso humano como uma tensão. O homem é naturalmente egoísta, ele quer sempre aproveitar o melhor para ele, porém, ele não é só isso, tá? Ele não tem só esses instintos naturais, tá? Ele também tem cultura, e ele é capaz, então, de desenvolver a cultura para conduzir esses instintos naturais de egoísmo, de ter tudo para ele, para, digamos assim, ele usa a cultura para criar uma arquitetura institucional, um governo, regras de convivência que façam esse egoísmo ser produtivo para todo mundo, tá? Em vez de ser só destrutivo, como seria se fosse só uma característica natural do ser humano. Então, o ser humano estaria sempre nessa tensão de tentar fazer coisas para ele próprio, sempre nesse egoísmo, mas ao mesmo tempo, por ter cultura, ele percebe que precisa trabalhar em sociedade, para ter mais coisas para ele mesmo. E é nessa tensão constante que vai fazer o homem evoluir. Tá? E a ética vai surgir exatamente dessa razão cultural. O que eu devo fazer que vai ser melhor para mim? Tá? Vai ser sempre no quê? Num processo coletivo, como eu expliquei com o imperativo categórico. Outro pensador desse momento é o Hegel, famoso Hegel, com a sua Fenomenologia do Espírito, a principal obra de 1807. Dois elementos fundamentais aqui do pensamento do Hegel é a ideia de teleologia da razão. Tá? O pensamento do Hegel está impregnado da ideia de que existe de certa forma, em resumo, tá? Uma razão subjetiva que está na humanidade nesse dado momento e uma razão objetiva que está no universo, que está dada. E a história humana é basicamente o quê? O encaixe dessa razão subjetiva que está no ser humano com essa razão objetiva que está no universo, ou seja, é o reconhecimento do homem da verdade, do bom, do belo e do justo, a partir de um processo histórico, tá? Constante, de quê? De pensar o mundo, entender o mundo, aplicar o que você entendeu no mundo, perceber que aquilo não deu certo e corrigir, num processo constante para quê? Para encaixando essa razão subjetiva, né, própria dos seres humanos, com uma razão objetiva que é do universo. Tá? E esse processo acontece de que forma? Com a dialética, conforme eu aponto no quadro, segundo Hegel. Tá?
repare que ele está todo impregnado com um pensamento progressista, com uma filosofia da história progressista. Você tem a tese, uma ideia inicial, tá? E você começa a aplicar essa tese. Isso vai gerar uma antítese, tá? Na prática, aquilo vai gerar uma antítese, vai dando errado, vai acertando algumas coisas e tudo mais. Nesse confronto entre a ideia inicial, a sua aplicação e as outras ideias que vão surgindo no meio do caminho, você cria uma síntese. A síntese é uma fusão avançada, é um progresso entre a tese e a antítese. Tá? E essa síntese vai virar uma nova tese e o processo começa todo de novo. Tá? Então, o processo histórico é sempre essa aplicação do nosso conhecimento, digamos, subjetivo, né? Da razão subjetiva dada do ser humano, na prática, os erros dessa aplicação e o novo, então aí você corrige ela e volta a aplicar num processo contínuo que, porém, vai ter um auge, vai ter um fim na própria Terra, que vai ser o momento máximo da humanidade, quando a sua razão vai ser integrada à razão do universo. Tá? O conhecimento vai ser integrado ao conhecimento objetivo do universo todo. Então, nesses dois pensadores, você tem a ideia básica aí da humanidade progredindo na própria Terra. E a história como, digamos assim, a história desse progresso, né? Que tanto comprova como fundamenta esse progresso. Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um pensador do período renascentista que marca profundamente a ideia de história mestra da vida, ou magistra vitae, tá? No quadro eu trago uma situação problema dele, tá? Quais as consequências práticas da história mestra da vida para a política, né? Ou seja, aquela história que pensa o tempo como repetitivo, como cíclico, as coisas que aconteceram no passado vão acontecer novamente. Então, eu estudo história para me precaver. Bom, Nicolau Maquiavel é o principal exemplo disso. Sua obra O Príncipe é toda fundada nessa história mestra da vida. O que o Príncipe é? O Príncipe é um manual para os reis saberem o que devem fazer para manter o seu trono. Repare que é no momento de transição do período medieval, em que havia muitas guerras entre os nobres, muitos reis perdiam território, perdiam guerras, tá? E há o processo de concentração do poder na mão dos reis. Então, o príncipe é um manual para o rei se manter no poder, basicamente, tá? Para os reis. E tem dois conceitos fundamentalmente históricos dentro desse manual que revela essa história mestra da vida, tá? Que o passado, então, serviria para esses reis, eles têm que estudar o passado para entender como se manter no poder. E os dois conceitos fundamentais do pensamento de Maquiavel, os dois conceitos fundamentais históricos do pensamento de Maquiavel é fortuna, que hoje nós chamaríamos assim de condições materiais, né? O rei tem muito território, tem muitos súditos, tem acesso a metais preciosos, tá? Enfrentou uma epidemia, enfrentou uma inundação, terremoto, aquelas coisas que a gente não controla, que são as condições materiais, tá? Ou mesmo políticas da época, né? Tem alguém tentando te atacar, tá? E a virtude o quê? É a ação do rei, é como que você age em relação a essas condições, tá? Então, você teria uma estrutura, digamos assim, e a ação do rei aqui em cima dessa estrutura, tá? Então, para que serviria a história? Para o rei conseguir compreender bem essa estrutura, a fortuna, as condições que ele vive e quais seriam as melhores ações, as melhores virtudes que ele deveria tomar, dada essas condições. Essa ideia geral do príncipe e da historicidade que está presente dentro da obra do Maquiavel. No quadro, então, a gente tem aqui o fechamento. A história mestra da vida serviu para o desenvolvimento de estratégias para o governo dos súditos e dos territórios, tá? Por exemplo, como proposto por Maquiavel. Então, nesse caso que a gente tem aqui, o livro O Príncipe é todo fundado nessa ideia de que o tempo está se repetindo, o tempo passa, mas as coisas vão se repetindo. É preciso conhecer o passado, ele vai ser um grande leitor do Tácito, que a gente viu lá atrás do Império Romano, né? Porque ele faz a crítica, né? O Tácito faz a análise crítica do próprio Império Romano, de como ele vai degenerar,
tá? E o Maquiavel vai retomar essas reflexões, entendendo que aquilo ali serve como lição para os reis agirem no presente, para não perderem seu território, para não perderem a cabeça em revoltas, por exemplo. Tá? E baseado nesses dois conceitos, da fortuna, que seriam as condições históricas, e a virtude, o que o ser humano pode agir, como que ele pode agir para melhor aproveitar essa fortuna, essas condições. Pensamento muito clássico do período renascentista. No quadro, uma questãozinha para a nossa reflexão. Como a teoria da história de Kant pode contribuir para o pensamento político atual? Então, a gente viu várias reflexões de pensamentos teóricos, focando na questão do Kant. Ela contribui para o nosso pensamento histórico atual? Pensa um pouquinho e eu já volto. E aí, voltei. Pensou? O que o Kant, o pensamento kantiano, pode contribuir para o pensamento histórico atual, para o pensamento social atual? Bom, o Kant ele vai ser fundamental para a fundamentação da contemporaneidade, para a ideia de que, digamos assim, o ser humano conduz a sua própria história. Como a gente discutiu, ele funda tudo, inclusive a ação individual, a ética, né? O que eu devo fazer numa forma racional, no próprio pensamento humano. Olha, eu não devo fazer isso porque vai ser mal para mim e para todo mundo. Não devo jogar sujeira no chão, porque se todo mundo fizer isso, vai sujar tudo e isso vai ser ruim para todo mundo. Não é baseado numa providência divina ou mesmo numa ideia natural da ação humana, tá? Mas sim na ação racional, não depende de um medo do pecado, de um medo do juízo final, não depende, a ação humana não é fundada numa natureza humana já dada, mas sim na razão, na racionalidade. E o próprio processo histórico também está amarrado a essas duas ideias, né? Tudo bem, o ser humano tem uma noção egoísta, mas ele é cultural. Ele é um ser principalmente racional, cultural. Então, ele pode criar regras para aproveitar seus instintos naturais de uma forma a sociedade inteira ganhar com isso e ele mesmo ganhar com isso. Aí tem o governo, tem a política, tem a cultura em geral. Tá? Esse é o pensamento kantiano e ele serve tanto para explicar a história, menos utilizado, obviamente, hoje, mas para entender o processo, a sociedade também. Então, pode sim contribuir para a filosofia e para a história atual. Tá? Avançando aqui, a gente tem aí no quadro os pontos principais que a gente discutiu na aula de hoje. A primeira coisa aqui é a ideia de teorias da história, né? Como a epistemologia da história foi a principal coisa que a gente discutiu na aula de hoje. Então, a gente fez um levantamento das várias formas de se produzir história ao longo do tempo, mas também essas formas elas revelam métodos, conceitos particulares e também revelam uma filosofia da história, ou seja, ideias de como que o ser humano avança na história vivida ou não avança,
né, ao longo da história vivida. Tá? Todo o pensamento histórico, de certa forma, está amarrado tanto com uma filosofia da história vivida, com fundamentos epistemológicos do conhecimento histórico, com métodos e conceitos particulares. A gente começou discutindo isso tudo a partir da história greco-romana, né? Primeiro com os gregos arcaicos, com uma história muito baseada no sobrenatural, com Homero e Hesíodo. Depois a gente passou por uma história já com testemunhos, né? Com formação de teorias especulativas, né? Tucídides, Políbio, e depois todo o desdobramento do Império Romano e depois a gente chega finalmente na história como soteriologia, que é o período medieval, primeiro com Agostinho e depois com Aquino. Né? Por quê? Soteriologia. Soteriologia é o estudo da providência, o estudo dos santos, digamos assim. Como eu devo agir, né? Me espelhando nos exemplos para poder ir para o céu. A história da salvação. Aí a gente passou para a história mestra da vida, que emerge principalmente com o Renascimento. Né? A gente tem ali o Maquiavel, talvez como um grande exemplo dela. Né? Eu vou estudar a história para evitar sofrer, porque as coisas vão se repetir. Né? E, finalmente, a história como progresso. A ideia de que o ser humano está progredindo, que, de certa forma, está em falência nos dias de hoje. Mas a ideia que surge na virada do século XVIII para o XIX, com as duas grandes revoluções, francesa e industrial, que é a ideia de que o ser humano está progredindo, evoluindo, e a história serve basicamente para comprovar isso e acelerar esse processo. Tá? Assim a gente termina a nossa primeira teleaula de Teorias da História. Muito obrigado e até a próxima.